vamos lá então, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente... Abaixa só um pouquinho o meu microfone, por favor. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, Deus tinha por costume, todos os dias, na viração do dia, ir até o jardim do Éden, onde ele tinha os seus momentos de comunhão com Adão e Eva. O que é a viração do dia? É quando o dia deixa de ser dia para se tornar noite. Por isso a viração do dia. Normalmente, no pôr do sol, no fim entre as 18 e as 19 horas, na maioria dos países, que muda de acordo com o país, mas normalmente a gente costuma falar 18 horas da tarde, 6 horas da tarde, e às 19 horas, normalmente a gente fala 7 horas da noite. Então suponha-se que era aproximadamente esse horário que Deus escolhia. E, coincidência ou não, pelo menos para mim, na natureza, é o horário onde a gente vê as paisagens mais bonitas. Quem também está no meu time? Quem concorda? É ou não é verdade? As melhores e mais bonitas fotografias da natureza são pelo menos para mim, esse horário. E Deus escolhia esse momento para ir lá e conversar com Adão e Eva. Talvez falando sobre o dia, Adão de repente devia contar: olha, hoje a girafa fez isso, a vaca fez aquilo, Eva subiu na árvore, enfim. Eles tinham ali o seu momento com Deus. Deus fazia parte do dia a dia deles. E é isso que eu creio que Deus está mostrando quando Ele permite que a gente saiba disso. Não é um detalhe que está aqui por acaso, mas é uma amostra do que sempre foi a vontade de Deus, que é fazer parte da vida do ser humano. Deus não quer e nunca quis ser aquele Deus distante que está lá no trono, ou que é lembrado só quando se está em perigo, ou quando se precisa de alguma coisa. Não. Deus sempre quis fazer parte do dia a dia do ser humano, de ter os seus momentos conosco, de ser o pai, de ser o amigo, de ser o companheiro, o confidente, aonde você conta aqueles mais íntimos segredos.
Ele sempre quis fazer parte do dia a dia do ser humano. A gente vê na história dos homens de Deus do passado, que a Bíblia fala que Noé andava com Deus, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Temos falado de Davi nos domingos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem fascinado pela presença de Deus. A gente percebe na vida daqueles homens que tiveram comunhão com Deus, que Deus não era só requisitado quando eles estavam em perigo, mas Deus fazia parte do dia a dia deles. Não havia nada que eles faziam que Deus não era consultado. Não havia nada na vida deles que eles não faziam sem primeiro ter a certeza de que aquilo que eles iam fazer estava de acordo com a vontade de Deus. E o que eles mais defendiam e mais tinham receio de perder era essa comunhão com quem? Com Deus. Então esse sempre foi o prazer de Deus. Por outro lado, esse sempre também foi o maior ódio do diabo. Se tem uma coisa que o diabo odeia, não é quando você conquista, materialmente falando, quando você é curado, é claro que o diabo, ele não suporta ver você sendo abençoado, mas se tem uma coisa que ele mais odeia, é ver você em comunhão com quem? Você pode imaginar o ódio que o diabo tinha quando chegava essa hora do dia e via Adão e Eva andando com Deus no paraíso, na viração do dia, aquela comunhão. Por isso ele não sossegou enquanto ele não conseguiu acabar com aquilo. E assim é até o dia de hoje. O maior alvo do diabo não são aquelas pessoas que não têm nenhuma comunhão com Deus, porque essas não fazem nenhuma ameaça para ele. Ele não está preocupado com estas. Mas se tem alguém que o diabo mais odeia, é aqueles que têm comunhão com quem? Com Deus. Esses o diabo não suporta. A gente vê isso, por exemplo, na história de Jó. Você vê o quanto que incomodava. O que Jó fazia que incomodava o diabo? Fala para mim. Por que o diabo odiava tanto Jó? Porque ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Por que o diabo foi com tanta fúria para cima de Jó? O que ele queria tirar de Jó? Eram os filhos? Era os bens materiais? Era a vida em si, a vida, a existência dele? O que o diabo queria era roubar o temor que ele tinha a Deus, a comunhão que ele tinha com Deus, porque ele não suportava, ele não aceitava o fato de que todos faziam a vontade dele, menos Jó. Ele não aceitava o fato de Jó ser diferente dos outros, de Jó ser temente a quem? Por isso, ele foi com todas as forças, mas ele tocou em tudo que podia tocar, para tentar tirar a comunhão de Jó com Deus, mas não conseguiu. No caso de Adão e Eva, ele conseguiu tirar a comunhão deles com o pecado. No caso de Jó, ele tentou tirar a comunhão com Deus de Jó com os problemas, mas não conseguiu. Então, as maneiras com que o diabo tenta tirar a comunhão com Deus de uma pessoa são variadas. Varia de acordo com cada pessoa. Então, há pessoas que estão dentro da igreja e que o diabo oferece tentações para ela cometer o pecado e ela perder a comunhão com Deus. Há outros que o diabo vê que não vai conseguir com o pecado, porque há pessoas que elas nasceram de Deus, são pessoas que, embora elas sejam tentadas como qualquer ser humano, mas ela dificilmente vai fazer aquilo que o diabo quer, cair em adultério, cair nos vícios. Então o diabo usa outras estratégias, e a que ele mais tem usado nos dias de hoje é a estratégia que ele usou lá no Egito, quando o povo de Israel quando estava havendo um avivamento da fé do povo de Israel, quando Moisés começou a pregar para o povo que Deus iria tirar ele da escravidão, e aquela fé que estava adormecida começou a ser despertada, e o povo começou a querer
a sua libertação, querer sair para servir a Deus, o que o diabo fez? Faraó foi lá e aumentou a carga de trabalho, justamente com o objetivo de que eles ficassem tão ocupados com o trabalho, que não houvesse tempo sequer para pensar em sair dali para servir a Deus. E é exatamente a estratégia de hoje. Se tem uma coisa que a gente percebe muito nos dias de hoje, é gente ocupada de tal maneira que ela não tem tempo para Deus. Chega no fim do dia, ela está tão esgotada que sequer é capaz de fazer uma oração, de ler a Bíblia, de ter os seus momentos de comunhão com Deus. São pessoas que, infelizmente, a gente encontra, às vezes, sente falta, às vezes liga, e quando atendem, às vezes, diz: olha, eu tenho andado sem tempo, tenho trabalhado muito. Aí eu me lembro, quando eu ouço pessoas falando isso, eu me lembro de Eclesiastes. Você abriu aí? Capítulo 10. Essas pessoas obcecadas pelo trabalho, para conquistar isso, conquistar aquilo, resolver isso, resolver aquilo. Capítulo 10, versículo 9. Diz assim: aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro, em algumas traduções diz o machado, e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Imagine você, uma pessoa que é responsável por cortar, rachar lenhas. Então ela tem ali o machado, e às vezes ela está tão obcecada por alcançar o objetivo dela, a quantidade de lenhas que ela quer alcançar, que ela esquece de parar para amolar o quê? O machado. E como está escrito aqui, quando não se amola o machado, o esforço tem que ser dobrado. E ao mesmo tempo que ela faz mais força, menos corte tem o machado. E quanto menos corte tem o machado, mais força. É um círculo vicioso. Menos resultado tem, mais força ela põe, mais cego fica o machado, e aquilo vai chegar até um esgotamento onde a pessoa desiste. Porque na cabeça dela, ela está tão obcecada por alcançar o resultado dela, que ela acha que é perda de tempo ela parar para amolar o machado. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? É o que acontece. Tem gente que trabalha 2, 3 empregos, preocupado com o filho, preocupado com o marido, preocupado com o vizinho, preocupado com tantas coisas, quer resolver tantos problemas, que se esquece do mais importante, que é parar para ter comunhão com quem? Com Deus. E a sua fé vai ficando cada vez mais cega, ela vai tendo cada vez mais problemas, e vai se tornando esse ciclo vicioso. Entenda, amolar o machado significa ter tempo para Deus. A sua vida vai ser mais leve, os resultados serão mais fáceis. Mas tem gente que não, ela quer resolver o problema do mundo todo, resolver tudo, e se esquece do mais importante, a comunhão com Deus. Então nós estamos vivendo essa época em que as pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus. Quando surge um jejum de Daniel como o que nós estamos vivendo, é um grito de Deus por atenção. É Deus, e se você for reparar, o Espírito Santo tem permitido que aconteça vários jejuns de Daniel. Cada vez parece que está aumentando a quantidade de jejum de Daniel, porque Deus está gritando por atenção. Mas você veja que nem quando chega o momento do jejum de Daniel, tem gente que é capaz de aumentar um pouco a sua atenção a Deus. Então o que acontece é o que acontecia, o que passou a acontecer com Adão e Eva, quando Deus apareceu lá para aquela comunhão que ele tinha com Adão e Eva, aonde eles estavam? Escondidos. Deus não se escondeu deles.
Deus não deixou de ir lá para ter a comunhão com eles. Era eles que já não estavam mais lá no lugar e na hora que eles tinham o costume de estar. Por quê? Porque o diabo conseguiu afastar eles da comunhão que eles tinham com Deus. No caso da Daniela, com o pecado. Mas no caso de outras pessoas, com os problemas, com o esfriamento, com o comodismo e com uma série de outras formas. Entende isso? Então, o que é que o Espírito Santo ele está nos mostrando? A oportunidade de nós termos, mesmo em meio a tantos problemas que você tenha, mesmo num espaço tão curto de tempo que você possa ter, ele está mostrando que mesmo diante de tudo isso, você pode separar um tempo todos os dias, não só o dia que você vem à igreja, é muito pouco, até porque tendo em vista que alguns só vêm 2 ou 3 vezes na semana, é pouquíssimo. Você não pode ter momentos de comunhão com Deus só quando está dentro da igreja, mas todos os dias você tirar um momento, algum tempo da sua vida, nem que para isso você tenha que acordar um pouco mais cedo, ou dormir um pouco mais tarde, nem que você tenha que se habituar a um determinado horário do seu dia, você parar o que estiver fazendo, qualquer que seja o trabalho que você estiver a fazer, para naquele momento você parar e dizer: Deus, agora eu estou aqui para ouvir a tua voz. Você ler um trecho da Bíblia, fazer uma oração, agradecer a Deus, conversar com Ele, como quem conversa com amigo. De repente você conversa com um determinado amigo ou pessoa da família, todos os dias. Se for olhar no seu telemóvel, e você contar aí quanto tempo você fala com determinada pessoa todo dia, você vai ver que você fala mais com essa pessoa do que com Deus. Ainda que você diga assim: mas eu falo em pensamento, mas é tempo de qualidade, não é ter tempo. Você gostaria que seu filho, seu marido, sua esposa falasse com você em pensamento? Não, você quer atenção, todos querem atenção, e Deus quer a sua atenção, porque Ele quer estar presente na sua vida. Só para finalizar, o Senhor Jesus, mesmo tendo todas as tarefas que Ele tinha, toda a ocupação que Ele tinha, está escrito, depois você pode ler na sua casa, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 15, diz assim: a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. O que Jesus ia fazer quando ele se retirava para lugares sozinhos para orar? Era a viração do dia dele, era o seu momento de comunhão com Deus, era o momento que ele tinha de se dedicar a Deus. Amém? Então, por isso, se nós não vigiarmos, o diabo vai roubar de nós o que ele roubou de Adão e Eva. Amém? Preste atenção, por favor, no vídeo de hoje.